Você quer viver uma vida próspera, justa e sem culpa? O que Êxodo 22 revela vai te surpreender. A maioria das pessoas acha que o problema é falta de dinheiro, mas a verdade é outra e pode ser difícil de aceitar. Muitas vezes as coisas começam a melhorar e vem aquela sensação estranha, como se fosse errado prosperar. Como se a gente tivesse que escolher entre Deus e uma vida melhor. E se o problema for um princípio que estamos ignorando sem perceber? Existe algo em Êxodo 22 que quase ninguém ensina, mas que pode estar travando nossa prosperidade, nossa paz e até nossa consciência. E o pior, podemos cometer esse erro todos os dias sem perceber. Hoje vamos ver esse princípio antigo e como ele pode destravar nossa vida financeira, emocional, espiritual. E depois disso, nunca mais vamos olhar para o dinheiro da mesma forma. Talvez alguns estejam vivendo exatamente isso agora. Dívidas acumulando, contas chegando, e aquela sensação de que, por mais que você tenta, nunca é suficiente. Ou então você trabalha o dia inteiro, se esforça, batalha, mas o dinheiro simplesmente não fica. E quando fica, não vem paz. Vem preocupação, vem medo de perder, vem culpa, como se no fundo prosperar fosse algo errado. Isso é sério, isso não é normal. E pior, isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Mas sabe o que é mais perigoso? É que muita gente aprendeu a viver assim e começou a chamar isso de humildade ou até de vontade de Deus. Só que existe um problema nisso, porque a Bíblia não ensina desordem, a Bíblia não ensina injustiça e muito menos uma vida presa, pesada e sem direção. Êxodo 22 revela princípios claros sobre justiça, responsabilidade e equilíbrio nas finanças. Isso não é só espiritual, isso é prático, aplicável e extremamente atual. Vamos entender como esses princípios antigos se conectam diretamente com a nossa vida hoje. Nos nossos negócios, nas nossas decisões, nas nossas dívidas e até na forma como a gente se enxerga diante do dinheiro. Aqui percebemos que o problema nunca foi falta de esforço, mas sim falta de alinhamento. Agora preste atenção nisso, porque aqui pode estar a raiz do que está travando a sua vida. Êxodo 22 começa falando sobre algo muito claro. Se alguém causa prejuízo, essa pessoa precisa reparar. Simples, direto e sem rodeio. Quantas pessoas querem prosperar, mas ainda estão fugindo das próprias responsabilidades? Dívidas que foram ignoradas, compromissos que não foram cumpridos, decisões financeiras mal feitas que nunca foram corrigidas. E aí a pessoa ora, pede prosperidade, mas continua carregando pendências que ela mesma criou. Deus não abençoa a desordem. Prosperidade não começa quando você ganha mais. Começa quando você se posiciona melhor. Quando você olha para a sua vida e diz, eu vou assumir o controle, eu vou organizar, eu vou corrigir. Porque enquanto você foge, você permanece preso. Mas quando você assume a responsabilidade, você ativa um princípio poderoso de libertação. E isso vale para tudo. Vale para dívidas, promessas quebradas, falta de planejamento, desorganização financeira. A maioria das pessoas acha que o problema é falta de dinheiro. Mas muitas vezes o problema é falta de responsabilidade com o que já tem.
E aqui está o ponto-chave. Quem administra bem o pouco, ou melhor, quem não administra bem o pouco, nunca vai sustentar o muito. Êxodo 22 não está só falando de erro, está ensinando um caminho. Assumir, corrigir e alinhar a vida com princípios. Porque é aí que a prosperidade começa a destravar. Agora, se o primeiro passo é assumir responsabilidade, o segundo é ainda mais poderoso. Restituir, corrigir, ajustar o que ficou para trás. Quando alguém, em Êxodo 22, quando alguém errava, não era o fim da história. Existia um caminho de reparação. E presta atenção nisso porque isso aqui pode mudar tudo. Deus não te condena pelo erro, mas Ele espera que você corrija no caminho. Agora pensa comigo. Quantas coisas ficaram mal resolvidas na sua vida? E aqui, falando da área financeira, dívidas esquecidas, pessoas que você prejudicou sem perceber, compromissos que você deixou para trás e nunca resolveu. E aí você tenta avançar, mas parece que sempre tem algo puxando para trás. Sabe por quê? Porque aquilo que não foi resolvido continua pesando. Mas aqui está a boa notícia. Você pode começar a liberar sua vida hoje. Não importa o tamanho do erro, não importa quanto tempo aconteceu, quando você decide ajustar, negociar, organizar, algo começa a mudar dentro de você. Vem paz, vem leveza, vem clareza, e junto com isso vem direção. Porque restituição não é só dinheiro, é sobre alinhar sua vida com a verdade. É sobre parar de fugir e começar a construir uma nova história. Guarda essa frase. Enquanto você evita resolver, você permanece preso. Mas quando você decide corrigir, você começa a prosperar. Êxodo 22 não fala só de perfeição. Fala de responsabilidade com o recomeço. E talvez tudo que você precisa hoje não é ganhar mais dinheiro, é resolver o que ficou para trás. Êxodo 22 também fala sobre como lidar com aquilo que é dos outros. E o princípio é simples. Seja justo, seja íntegro, seja responsável. Quantas pessoas querem prosperar, mas não são totalmente corretas nas suas relações? Prometem e não cumprem, pegam algo emprestado e não devolvem direito, fazem negócios pensando só em ganhar sem se importar com o outro. E às vezes são coisas pequenas, mas que vão se acumulando. Mas prosperidade sem caráter não se sustenta. Você pode até ganhar dinheiro assim, mas não consegue manter e muito menos viver em paz. Porque existe um princípio espiritual por trás disso. O dinheiro até pode vir pela esperteza, mas a prosperidade verdadeira só vem pela justiça. Tem gente pedindo a Deus crescimento financeiro, mas na prática estão sendo injusta nos detalhes. Talvez no troco, no combinado, na palavra que não foi honrada, e isso trava tudo. Porque Deus não está olhando só o quanto você ganha, Ele está olhando como você ganha. E mais do que isso, como você trata as pessoas no processo. Se você quer uma vida próspera, justa e sem culpa, você precisa decidir hoje. Eu vou ser correto mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque isso constrói confiança,
Isso constrói paz e isso que sustenta a prosperidade de verdade. Quem planta injustiça colhe instabilidade, mas quem planta integridade constrói uma vida sólida. Êxodo 22 não é só sobre regras, é sobre caráter. Deus deixa algo muito claro. Não explore quem está em posição de fraqueza. Na época ele falava sobre estrangeiros, órfãos, viúvas, pessoas vulneráveis. Mas e hoje, quem são os vulneráveis? Talvez pessoas despreparadas por dinheiro, talvez quem não entende de finanças, quem está emocionalmente fragilizado ou quem confia facilmente. Agora pensa comigo, quantas pessoas hoje estão enriquecendo justamente explorando esse tipo de situação? Juros abusivos, negócios desonestos, promessas falsas, vender algo que não entrega e o pior, acham que estão prosperando. Mas aqui vai uma verdade. Dinheiro que vem da exploração carrega peso. Pode até crescer rápido, mas não vai trazer paz. Não se sustenta e cedo ou tarde cobra um preço. Porque existe um princípio por trás disso também. Deus não abençoa aquilo que fere outras pessoas. E isso muda completamente o jogo. Porque prosperidade, na visão bíblica, não é só sobre ganhar. É sobre como você ganha e quem você impacta no processo. Se para você crescer alguém precisa ser prejudicado, tem algo errado. Riqueza com propósito constrói, riqueza sem princípios destrói. Se você quer viver uma vida próspera, justa e sem culpa, você precisa decidir nunca crescer passando por cima de ninguém. Porque quando você escolhe o caminho certo, pode até parecer mais lento no começo, mas é o único caminho que traz paz, respeito e uma prosperidade que permanece. Êxodo 22 não está só ensinando sobre dinheiro, está ensinando sobre o tipo de pessoa que você se torna enquanto prospera. Agora, depois de tudo isso, chega a parte mais importante, porque talvez no fundo, o que você quer não é só dinheiro, é paz. É poder olhar para a sua vida, para a sua conta, para as suas decisões e não sentir peso, não sentir culpa, não sentir medo. Só que muita gente hoje vive o contrário. Até ganha dinheiro, mas vive preocupado, vive inseguro, vive com aquela sensação de que algo está errado. E sabe por quê? Porque prosperidade sem princípios gera conflito interno. A verdadeira riqueza não é só ter dinheiro, é ter paz ao usar o dinheiro. E é exatamente isso que 22 constrói quando você assume responsabilidade, quando você corrige o que precisa ser corrigido, quando você age com justiça e decide não prejudicar ninguém, algo muda dentro de você e você começa a viver mais leve. Sem medo de perder tudo, sem precisar esconder nada, sem conflito na consciência. E isso não tem preço, porque aí sim você entra em um nível diferente. Você não é mais escravo do dinheiro e o dinheiro passa a servir você. E mais do que isso, você começa a prosperar com propósito, sabendo que aquilo que você constrói não destrói ninguém, não pesa na sua alma e não te afasta de Deus. Guarda isso para a sua vida. Não vale a pena ganhar o mundo e perder a paz. Mas quando você vive com princípios, você pode ter os dois. Talvez
o que Deus quer te entregar não é só prosperidade. É uma vida próspera, justa e completamente livre de culpa. Êxodo 22 não é só um conjunto de leis antigas. É um padrão de vida. Um caminho que quando você aplicar, ou quando você decide aplicar, começa a transformar tudo ao seu redor. Porque prosperidade de verdade não começa no dinheiro. Começa nas decisões. Viver uma vida próspera, justa e sem culpa não tem a ver com sorte, nem só com trabalhar mais, mas com princípios. Assumir responsabilidade, corrigir o que precisa ser corrigido, ser justo e nunca crescer prejudicando ninguém. E quando você vive assim, a prosperidade deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência. Uma consequência de uma vida alinhada. Agora responda para si mesmo. Qual destes princípios você mais precisa aplicar hoje? Comenta aqui embaixo no vídeo. E se esse vídeo abriu sua mente, se fez você enxergar coisas que talvez você nunca tenha ouvido, se inscreve no canal agora, porque aqui você vai aprender a construir riqueza com sabedoria, baseado na Bíblia, mas aplicado à vida real. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre Êxodo 23 e sobre os princípios de justiça nas decisões, integridade no dia a dia e como pequenas atitudes podem definir o futuro financeiro e espiritual. E tem um detalhe, Deus não está olhando só grandes escolhas, Ele está observando como agimos nos pequenos momentos. E é exatamente aí que muita gente perde a bênção sem perceber. Então fica comigo e vamos juntos, porque o que estamos aprendendo pode mudar completamente a forma como vivemos, decidimos e prosperamos. Te espero no próximo vídeo.